irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu gostaria de fazer um comentário ou trazer uma reflexão acerca da língua, né? O que nós temos que falar, o que nós podemos falar e por que muitas das vezes a gente acaba falando demais. Mas aqui, meus irmãos, eu queria registrar, né, esse comentário ou trazer como referência Tiago capítulo 3, do versículo 1, né, até o versículo de número 12. Né? Eu queria fazer pausadamente para que nós venhamos entender melhor e absorver melhor acerca do comentário. Eu sei, meus irmãos, que não dá para falar de tudo, né? Que se a gente for falar de língua, né, e pegar várias referências, nós podemos pegar até mesmo em Tiago, capítulo 1, versículo 25 vai falar, 26 vai falar, em Salmos, pelo menos uns 4 ou 5 Salmos vai falar, Provérbios vai falar, então várias referências bíblicas, até em Jó fala acerca da língua. Mas eu queria me basear aqui, meus irmãos, somente no capítulo 3 de Tiago, que eu acho que é suficiente para nós trazermos à memória aquilo que Deus quer deixar para nós nesse dia, né? Então aqui, meus irmãos, no versículo 1 de Tiago diz assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, né? Então aqui Tiago ele já começa a falar acerca das pessoas quererem ser mestres, porque naqueles dias muitos queriam, né, falar em público, mas o que o mestre faz? Ele ensina, ele instrui. Então aqui ele está querendo dizer o quê? Que as pessoas queriam falar, que as pessoas queriam instruir, mas não instruíam a si mesmas. Então aquele que é mestre vai trazer maior juízo para si. Vai ser, vamos dizer assim, Deus vai tratar ele de uma forma diferente, porque ele está se colocando como um ensinador, aquele que ensina, aquilo que fala, aquele que instrui as pessoas. E aqui no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então aqui, meus irmãos, ele está falando, né, que o varão, aquele que não tropeça em nenhuma palavra, esse varão é perfeita. Ele é perfeito. E ele é poderoso para refrear todo o corpo. Ou seja, ele é um homem que tem um autocontrole, que ele sabe falar na hora certa, mas muitas das vezes tem que ouvir mais, falar menos, como a gente sabe, o ditado popular. Mas aqui ele está falando que o homem sábio é aquele que sabe falar na hora certa, aquele que não tropeça em palavras, né? E aqui tá, no começo fala porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Ou seja, nós, muitas das vezes, a gente, pelas situações da vida, nós acabamos tropeçando em muitas coisas. Então é uma coisa evidente, eu acho que na vida de todo mundo, né, a questão de nós tropeçarmos. Então muitas das vezes a gente acaba tropeçando naquilo que a gente fala. E por que, meus irmãos? A gente fala as coisas na hora errada, da forma errada, e depois a gente se arrepende. Puxa, não devia ter falado isso. Meu Deus, e agora o que vai ser? Eu falei tal coisa para tal pessoa. Meu Deus do céu, na hora da emoção ali, eu falei o que eu não devia ter falado, e era melhor não ter falado para ninguém, é melhor não ter falado principalmente para essa pessoa. Meu Deus, e agora? E a gente se preocupa com isso, porque muitas vezes na emoção, naquele momento ali, a gente acaba falando aquilo que não deve. A gente usa a nossa língua para proferir palavras de calúnia, de difamação, de discórdia, e muitas das vezes não é o momento, não é a hora. E aí o que acontece, meus irmãos? O que a gente percebe? Que tudo nós vamos ser pesado na balança. Então aqui, nesse verso 2 aqui, o que Tiago está falando? Né? De nós muitas das vezes, não vou dizer daquelas pessoas, não. De nós muitas das vezes, a gente fala as coisas na hora errada, a gente diz as coisas na hora errada, a gente fala para as pessoas as coisas que não deveria falar. Então aí depois a gente se arrepende, mas aquele, né? Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, se aquele varão ele não tropeça em palavras, ele não fala as coisas na hora errada, ele não toma as atitudes que nós outrora falamos agora, este varão é perfeito. E ele tem poder para refrear todo o seu corpo. Percebe, irmãos, como Deus se preocupa conosco. Como Deus se preocupa nos mínimos detalhes conosco. Percebe, irmãos, como Deus cuida de nós.
E Deus é tão poderoso que nós vemos que Ele está nos alertando acerca daquilo que a gente fala, de como nós procedemos, das atitudes que nós tomamos, aquilo que nós fazemos. E a gente percebe, meus irmãos, que Deus é o Deus que cuida de nós. Mas vamos aqui, meus irmãos. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Nós vemos, né, meus irmãos? As pessoas têm filmes, colocam o freio na boca do cavalo e conseguem direcionar ele para a direita, para a esquerda, consegue colocar ele para ele não para lado nenhum para frente, né? E consegue frear ele, consegue, né, meus irmãos, dominar o cavalo. Então nós percebemos, irmãos, que é por isso que a gente tem que colocar freio nas nossas bocas também, para nós não falarmos demais, para não nos arrependermos da nossa palavra. Porque aquilo que nós falamos, meus irmãos, nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Então aqui, continuando, vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Ou seja, o leme é pequeno. E ele que domina a embarcação, dizendo se vai para a direita, se vai para a esquerda. Então nós percebemos, irmãos, que isso dirige a nossa vida. Que isso que pode nos trazer a juízo. Isso é uma coisa muito, muito séria. Tomemos cuidado, irmãos, com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que nós proferimos, com aquilo que nós dizemos. Perceba que tudo isso é muito, muito sério, irmãos. E a gente muitas vezes fica brincando com aquilo que nós falamos. E aqui está dizendo aqui, meus irmãos, que as nossas palavras têm poder, porque a gente pode direcionar para a esquerda, para a direita, as direções da nossa vida. E aqui, meus irmãos, não dá para minuciar tudo, mas para nós termos uma ideia. Aqui no 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vem de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Irmãos, nós estamos vivendo, agora vai começar a época das chuvas aqui no Brasil, mas quando a gente vive em época de seca, às vezes as pessoas falam com uma bituca de cigarro, às vezes põe fogo, meus irmãos, numa tal grande floresta, uma parte da floresta, né? Então nós percebemos, irmãos, que é uma bituca de cigarro, às vezes um pequeno incêndio, por um mato às vezes está seco, acaba se alastrando o fogo. Então, aqui está falando também que o membro, que a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas, ou seja, nós podemos falar coisas, proferir bênção e proferir maldição. Nós podemos falarmos bem dos homens e falarmos mal dos homens. Quando aqui fala que incendeia, por isso, meus irmãos, aqui está falando de calúnia. Quando você fala alguma coisa boa de uma pessoa para outra, você pode ver que não espalha. Mas se você fala uma coisa ruim, uma calúnia, uma difamação para outra pessoa, irmãos, isso se espalha, isso é uma coisa terrível. Como nós vemos, né, um determinado pastor, uma determinada igreja, e um membro daquela igreja, é uma história que uns falam um testemunho, mas eu creio que isso com certeza aconteceu. E aí difamaram o pastor, dizendo que ele estava em adultério, né, e ele não estava. E aí ele teve problema com a família, teve problema com a esposa, teve problema com a igreja. E aí dividiu a igreja, uns foram a favor do pastor, outros não foram, e ficaram em dúvida. Mas aquilo acabou se alastrando e o pastor foi parar no hospital, né, de uma situação tão terrível que ficou em depressão, foi parar no hospital. E aí, meus irmãos, as pessoas foram visitar ele, e essa pessoa que o difamou, também um dia foi visitar o pastor. E aí ela foi na calada, vamos dizer assim, na calada da noite, como ninguém viu, e foi pedir perdão para o pastor. Quando ele chega na sala, o pastor estava lá, né, com uma situação difícil, e o pastor, me perdoa, te perdoo. Aí o pastor falou para ele assim, pega essa almofada. Ele pegou a almofada e disse, vai até a janela. Ele foi até a janela. Quando ele chegou na janela, agora o pastor falou, pega as penas dessa almofada e joga pela janela. O pastor estava num andar um pouco alto. Ele falou, mas por quê? Faça isso. Ele jogou as penas pela janela. Depois que ele jogou as penas pela janela, o pastor disse para ele assim, tá vendo? Agora você desce daí e pega todas as penas que caíram. Ele disse assim, mas é impossível. O pastor disse para ele, assim é aquilo que você disse. Não tem como voltar atrás. Aquilo que você falou já está feito.
dificilmente agora vai conseguir limpar a barra, claro, para alguns, mas já está alastrado, até conseguir justificar que não era aquilo, meus irmãos, demora e às vezes nunca acontece. Então perceba, meus irmãos, quão poder nós temos nas nossas palavras. E continuando aqui, a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ou seja, quem nos induz, né, acaba cochichando nossos ouvidos. Às vezes as pessoas já têm uma índole má mesmo. Mas quem muitas vezes fica nos nossos ouvidos para nós falarmos e proferirmos coisas terríveis é o inimigo. É as hostes espirituais do maligno que estão no inferno. Então aqui perceba, meus irmãos, que isso traz iniquidade. Quando a gente fala algo que não é da vontade de Deus, quando nós falamos algo contra o nosso irmão, nós somos iníquos. Nós somos injustos por aquilo que nós estamos falando. E isso traz iniquidade para as nossas vidas. E a língua está posta entre os nossos membros. Alguns vão dizer dentro da boca, né? Não está fora da boca, está dentro da boca, que nós podemos ter domínio fechando a boca para ela não sair. Então perceba, meus irmãos, que Deus deu os 2 ouvidos e uma boca. E a língua está protegida pela boca, está protegida pelos dentes, então ela só é solta se nós a determinarmos que seja. Quantos de nós já não falamos tantas coisas que não convém de pessoas muitas vezes, meus irmãos, entristecemos pessoas, fomos injustos com tantas pessoas. E quantas bênçãos de Deus nós não deixamos de receber pelas coisas que nós falamos de outras pessoas. Mal, porque se a gente falasse bem, com certeza Deus traria uma grande bênção para nós, mas muitas das vezes a gente fala mal das outras pessoas, caluniamos, né? Difamamos outras pessoas, às vezes as pessoas vêm falar mal de outra pessoa para nós e a gente presta os nossos ouvidos para tal calúnia, para tal difamação e não somente emprestamos, automaticamente a gente repassa a informação. É um perigo terrível, um perigo ao qual traz mal, ao qual as pessoas se entristecem, ao qual as pessoas ficam más umas com as outras, ao qual traz inimizade. Então nós percebemos, irmãos, que quando Deus fala acerca da língua, é para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós estávamos falando, com aquilo que nós falamos. Então quando fala, meus irmãos, aqui, de inflamar o curso da natureza, acaba inflamando tudo aquilo que é natural das coisas. Né? Quando fala natureza aqui, a gente pensa em árvores, animais, mas todo o curso natural das coisas acaba inflamando. Qual é o curso natural da família? Viver bem, ficar bem, ter comunhão. Qual é o curso natural de estarmos na igreja? Viver bem, ter comunhão com os nossos irmãos. Mas quando a gente empresta a nossa língua para falar coisas más, para proferir maldições, o que acontece, meus irmãos? Acaba inflamando todas as pessoas. Perceba, meus irmãos, como a gente falou no começo, pela autoridade do Espírito Santo, que quando a gente fala bem de uma pessoa, isso não se propaga. Mas se nós falarmos mal de uma pessoa, meus irmãos, isso se propaga rapidamente. E aqui, no versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Irmãos, Deus colocou o homem para poder, vamos dizer assim, dominar sobre a natureza, para poder ter autoridade na natureza. Apesar que o homem, se a gente for jogar na natureza, ele é mais fraco do que muitos animais, mas mesmo assim, com a sua inteligência, ele acaba dominando. Mas perceba, meus irmãos, que no versículo 8 vai dar a resposta. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Ninguém consegue dominar a língua. Irmãos, por isso que se a gente não consegue dominar a língua, nós temos que ficar de boca fechada. É assim mesmo. Se rasgue por dentro, mas não fale aquilo que vem na sua cabeça. Se rasgue por dentro, mas não diga aquilo que vem na emoção. Se faça de tudo. Alguém vai, mas você não vai falar nada. Não, eu prefiro não dizer. Se alguém me falar alguma coisa de algum irmão, de repente você está ouvindo, meus irmãos, é necessário que você procure sair fora. Mas se não der, não propague nada. Não queira falar de repente, eu também sei disso. Você viu? Tal fulano fez isso, mas também tal fulano também fez isso. Você viu? Fulano fez isso. Mas ele também está fazendo isso, é mesmo? Poxa, eu fiquei sabendo assim. E começa aquela conversa e acaba difamando a pessoa. Então perceba, meus irmãos, que quando a gente abre a nossa boca em determinadas situações, não tem como dominar. A nossa língua
Não tem como nós dominarmos. Nós vamos acabar falando aquilo que não deve. Então é melhor a gente ficar de boca fechada. É difícil, irmãos. Para muitos de nós é difícil. Para algumas pessoas tem mais facilidade, mas para a grande maioria é difícil ficar de boca fechada. É difícil calar a boca, é difícil ficar quieto, é difícil não falar nada. É difícil de repente a pessoa vir falar com você, poxa, mas você também não tem assunto, você é uma pessoa chata. É melhor ser chato, é melhor ser antissocial do que falar o que não deve, do que dizer aquilo que não é para dizer, do que falar, meus irmãos, o que vai entristecer o Espírito Santo. Então perceba, meus irmãos, que ninguém consegue dominar. Está cheia de peçonha mortal. Peçonha mortal que pode matar outra pessoa, que pode ferir outra pessoa, que pode matar a fé de uma pessoa, que pode trazer as pessoas, como a gente contou o testemunho do pastor, até entrar em depressão por aquilo que fala, por aquilo que diz. Então perceba, meus irmãos, que quando Deus ele começa a tratar da língua, ele está falando sério. Ele está falando para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos. E nós temos o domínio sobre os animais, mas a nossa língua nós não conseguimos dominar. Então é necessário nós ficarmos de boca fechada. Continuando aqui no 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com elas amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Irmãos, é complicado porque nós estamos falando sobre isso. E aqui já vem de novo falando que com ela a gente bendiz a Deus. E com elas amaldiçoamos os homens à imagem e semelhança de Deus. Quem somos nós para amaldiçoar alguém? Quem somos nós para difamar alguém? Quem somos nós para caluniar alguém? Se a gente quer ir para o céu, e a gente muitas das vezes também temos que vamos morar no mesmo céu que o nosso próximo, se é esse o nosso desejo. Então perceba que nós falamos bem de Deus, glorificamos a Deus, exaltamos o nome do Senhor, damos louvor, rendemos-lhe glória, falamos do seu amor, pregamos o Evangelho, e com a mesma língua que a gente faz tudo isso, a gente amaldiçoa os nossos irmãos, falamos mal dos nossos irmãos, proferimos palavras, meus irmãos, terríveis contra o nosso próximo, às vezes contra o pastor, às vezes contra os irmãos da igreja. Tem aqueles irmãos que muitas das vezes não vai nem para o culto para adorar, só fica no culto, prestando atenção para ter o que falar com o seu irmão no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, que é bom de uma certa forma, mas pelo outro lado também só difamação, difama o seu próximo. Então perceba aqui, irmãos, que quando Deus ele fala, o Espírito Santo de Deus está trazendo para Tiago esta revelação, e ele escreve para nós, com a mesma boca que a gente fala do amor de Deus, a gente está amaldiçoando nossos irmãos. 10. Se de uma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não pode, meus irmãos, uma boca falar de bênção e proferir maldição. Porque isso não tem como. É lógico, às vezes a gente está meio chateado, mas tem pessoas que às vezes é a mesma medida. E às vezes a medida maior ainda é maldição. Então tomemos cuidado com aquilo que nós estamos falando. Será que a gente está proferindo bênçãos? Será que da nossa língua está procedendo bênçãos? Ou se da nossa língua está procedendo maldição? Isso é contra o nosso próximo. E no versículo 11. Porventura, deita alguma fonte de uma mesma manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou seja, ou nós somos de Deus ou nós não somos. Ou nós emprestamos ou falamos do amor de Deus ou nós não falamos. Ou nós falamos aquilo que é do Senhor ou nós não falamos. Por isso que naquele grande dia Jesus vai falar: mas Senhor, eu profetizei o teu nome, eu falei do teu nome, né? Eu fiz tantas maravilhas. E o que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, que eu vos não conheço. Por quê? Porque fala o que não deve, fala o que não é para falar, fala o que não é para dizer, entre meus irmãos em conversas que não é para entrar, e acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. E da mesma boca que às vezes quer proferir a Deus, glória a Deus, aleluia, ou Jesus, e chora, e fala, e clama aquele hino, e ai Senhor, eu preciso de Ti, eu quero o Teu amor. Com a mesma boca que fala isso, também fala mal do irmão, calunia o irmão. Mas o irmão fez isso mesmo, por que a gente não pode falar? Isso não é problema meu, isso não é problema seu. Isso é problema de Deus, isso é um problema dele para com Deus.
né? Às vezes as pessoas fazem coisas boas, a gente só lembra das coisas ruins que elas fazem e acabamos comentando tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que é terrível. Tomemos cuidado, meus irmãos, que quantas bênçãos nós estamos deixando de receber de Deus porque falamos o que não deve, na hora que não deve e para quem não deve. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas. Irmãos, vigiemos e tomemos cuidado, porque Deus quer o que é de melhor para nós. Ele quer dar o melhor para nós, Ele quer nos ajudar a vencermos as nossas dificuldades. Amém, irmãos? Fiquem na paz. Se você não assinou o nosso canal, está convidadíssimo a assinar. O nosso canal é Gabriel Raso. Amém? Deus abençoe.